homens simples, instrumentos duvidosos, um espírito alemão e milhares de curas. Sem formação médica, realizando curas impossíveis, desafiando a ciência e a religião com apenas uma tesoura ou uma faca de cozinha. Seu nome era José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó. E o mais inquietante, Arigó dizia que seu corpo era usado por um médico alemão já falecido, o Dr. Fritz. O que se seguiu foram curas e fenômenos tão inexplicáveis que chamaram a atenção de cientistas do mundo inteiro, incluindo a NASA. Até hoje, o caso de Zé Arigó é um dos maiores mistérios do Brasil e, segundo relatos, o Dr. Fritz ainda continuaria atuando através de outros médiums. Mas afinal, quem ou o que realmente operava através dele? Isso é o que vamos descobrir. Bem-vindos ao canal Mistério Real. E o paranormal está apenas começando. José Pedro de Freitas nasceu em 1918, em Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais. Filho de uma família humilde, cresceu em meio ao trabalho duro, à roça e à simplicidade. Não teve formação acadêmica, levou uma vida comum, como milhões de brasileiros da época. Mas algo começou a mudar. Arigó passou a ter sonhos recorrentes. Neles, um homem estranho aparecia, um médico, com sotaque alemão, que se apresentava sempre da mesma forma, dizendo que era o Dr. Fritz. No início, Arigó tentou ignorar, acreditando que fosse apenas imaginação ou o cansaço do dia a dia, e tentou seguir sua vida normalmente. Mas algo dentro dele dizia que aquilo não era comum. Os sonhos se tornaram mais intensos. Vieram acompanhados de dores no corpo, mal-estar e estados de transe. Até que, um dia, algo diferente aconteceu. Durante um desses episódios, sua postura mudou. Sua voz já não era mais a mesma. Seu olhar parecia distante. E ele começou a falar como se fosse outra pessoa. O espírito dizia ter uma missão: usar o corpo de Arigó para curar. A partir daquele momento, o homem simples de Congonhas não seria mais o mesmo. Algo havia começado. E o nome que ele trazia consigo, Dr. Fritz, logo seria conhecido por todo o Brasil por seus fenômenos inexplicáveis. Depois de semanas de sonhos, dores e estados de transe, Arigó já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. O que antes parecia confusão e medo começou a ganhar outro significado. Ele passou a acreditar que aquilo não era um castigo, mas um chamado, uma missão. Durante os transes, sua voz mudava, seu olhar ficava rígido, e ele se apresentava como Dr. Fritz. Segundo a entidade, ele teria sido um médico alemão em outra época e afirmava ter uma missão a cumprir através de Arigó. A partir desse momento, Arigó deixou de resistir e passou a permitir que o Dr. Fritz se manifestasse. Foi então que os atendimentos começaram. Ele passou a receber pessoas em sua própria casa, em Congonhas. O local rapidamente se transformou em um centro improvisado de cura espiritual. As cirurgias eram feitas ali mesmo, sem anestesia, sem bisturi cirúrgico, sem hospital. Apenas uma tesoura, uma faca comum e um homem em estado de incorporação. Tumores eram retirados, feridas abertas e até cirurgias de catarata eram feitas ali. Procedimentos que normalmente exigiriam salas cirúrgicas eram feitos diante de todos. Muitos pacientes afirmavam não sentir dor. Outros diziam sair dali melhores do que entraram. A notícia se espalhou rapidamente. Congonhas passou a receber pessoas de todo o Brasil e depois do mundo. Doentes, médiuns, figuras públicas e até pesquisadores americanos passaram a ir a Congonhas para ver o fenômeno de perto. O nome Dr. Fritz se tornou nacional, que colocaria Arigó no centro de uma batalha entre fé, ciência e a própria lei.
Enquanto milhares afirmavam ter sido curados, a medicina e a religião se levantam contra Arigó. A Igreja Católica, dominante no Brasil, via as incorporações do Dr. Fritz como algo inaceitável. Para muitos líderes religiosos, aquilo era possessão espiritual. Ao mesmo tempo, o Conselho de Medicina o acusava de exercer ilegalmente a profissão. Duas instituições poderosas, um único homem. Mesmo assim, pesquisadores estrangeiros, inclusive americanos ligados à NASA, viajaram até Congonhas para observar o fenômeno. Eles filmaram cirurgias, coletaram exames e testemunharam algo desconcertante. Sem anestesia, sem esterilização, sem bisturis médicos. E ainda assim, muitos pacientes apresentavam resultados que desafiavam explicações lógicas. Mas, para as autoridades, isso não importava. Arigó foi levado a julgamento em 1956 e condenado por exercício ilegal da medicina em 1958. Mas recebe indulto do presidente Juscelino Kubitschek e não cumpre a pena. Mas a guerra nunca terminou. Em 1964, foi preso novamente e passou cerca de 7 meses detido, continuando a atender até mesmo dentro da prisão. Ainda no mesmo ano, após sair da prisão, retomou seus atendimentos em Congonhas. E então, em 1971, Zé Arigó morre em um acidente de carro aos 49 anos. Em pouco mais de 2 décadas, ele atendeu cerca de 6 milhões de pessoas. Seu falecimento só aumentou o mistério, pois o Dr. Fritz continuou a se manifestar através de outros médiuns, realizando curas até mesmo em celebridades. É difícil, né? Explicar. A gente sente agulha entrar, mas não sente dor, né? Isso deve ser bem dolorido. Quem quiser pode experimentar. Após Arigó, novos médiuns passaram a incorporar o Dr. Fritz, mas agora usando instrumentos cirúrgicos reais, mas fora de qualquer padrão médico. Entre eles, 2 nomes se tornaram centrais: Rubens Farias Júnior e Dr. Edson Queiroz. Ambos diziam ser apenas instrumentos da mesma entidade alemã, mas cada um seguia um caminho diferente. Rubens Farias ficou conhecido pelas cirurgias espirituais mais chocantes já filmadas. Em uma delas, ele aparece usando uma furadeira cirúrgica elétrica, realizando perfurações diante das câmeras, como se estivesse em um hospital, mas sem centro cirúrgico, sem anestesia e sem os protocolos da medicina. Já Dr. Edson Queiroz ganhou notoriedade por algo ainda mais explosivo. O humorista Chico Anísio, uma das figuras mais famosas do Brasil, enfrentava graves problemas de garganta. Além de receber atendimento, o Dr. Fritz, incorporado por Edson, faz uma cena que correu o país. Segura as mãos de Chico e realiza um procedimento na garganta de outro paciente usando uma espécie de agulha, sem anestesia, diante de diversas câmeras, onde o paciente afirma não ter sentido dor alguma. O Dr. Edson Queiroz, por sua vez, teve um fim trágico em 1991, uma das muitas histórias que cercam os canais atribuídos ao Dr. Fritz. Rubens Farias Júnior ainda está ativo ou pelo menos presente em relatos e entrevistas até hoje. Milhares de pessoas afirmam que foram curadas. Outras dizem que viram o impossível acontecer diante dos próprios olhos. A ciência nunca conseguiu explicar completamente como alguém sem formação médica poderia realizar procedimentos tão extremos e ainda produzir relatos de melhora. E você o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Seria tudo apenas fé, sugestão, placebo? Ou a mente humana e a consciência escondem forças que ainda não compreendemos? Zé Arigó se foi em 1971, mas o mistério Dr. Fritz continua até hoje.